E lá vamos nós para a segunda de 3 partes dessa aula a respeito de introdução à criptografia. Vamos agora, sim, depois de uma longa parte 1 de preparação matemática para isso, falar agora sim sobre criptografia. No primeiro momento, sobre os conceitos iniciais da criptografia. Primeiro, o que é isso? O que é criptografia? Criptografia é o estudo dos métodos que objetivam ocultar o conteúdo de uma mensagem que será transmitida através de um canal de comunicação, a fim de que somente o destinatário desta mensagem possa ter acesso a seu conteúdo corretamente. Então, é importante saber que é importante nós sabermos que tá dando picos de luz aqui. É importante nós sabermos que a criptografia, o que ela faz? Ela tem um emissor, uma pessoa que quer enviar uma mensagem, mas ela quer garantir que apenas a pessoa para quem ela enviar vai ter acesso a ela. Ou seja, ela está enviando uma mensagem a um destinatário e ela quer que apenas esta pessoa, apenas este destinatário leia corretamente a mensagem. Então, se eu tiver aqui algum espião que tente ler a minha mensagem, eu não quero que ele consiga. Eu quero que ele tente e não consiga achar a informação. Mas eu quero que este cara consiga ler. Então é importante que eu envie a mensagem, que aquele ali consiga ler, mas qualquer outro no meio do caminho não consiga. Então essa é uma das finalidades da criptografia. Na verdade, pessoal, tem outras finalidades também em criptografia, que não só essa. Você pode, por exemplo, querer saber se o destinatário recebe uma carta e lá está escrito, olha, foi o João que enviou para ele. Aí ele vai olhar e fala assim, mas será que foi mesmo o João? Ele quer garantir a autenticidade, ele quer saber se foi mesmo o João que enviou essa mensagem para ele. Bom, e aí, quando isso é possível, os métodos que fazem isso nós chamamos de assinatura digital. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Aqui a finalidade desta aula é para que você tenha uma noção ampla de criptografia, uma noção inclusive básica também. Então nós vamos focar no que nesse processo aqui de impossibilitar intrusos de ler. É nessa parte, é nesse contexto da criptografia que nós vamos nos concentrar, aqui já adiantando para você então que existem outros contextos, existem outros detalhezinhos também que envolvem a criptografia maior do que só isso, tem mais coisa, mas nós vamos focar nesse que é o ponto central da criptografia, ou são pelo menos a parte elementar da criptografia, que é impedir que um intruso leia uma mensagem a ele não destinada, mas que o destinatário de fato consiga ler. Para fazer isso, a matemática é sempre muito bem-vinda. E esse interesse de impossibilitar que adversários, intrusos, espiões leiam uma mensagem, ele é tão antigo quanto a humanidade. E lá na antiguidade, se dá a César, ou em volta a César, o crédito sobre um dos sistemas de criptografia mais antigos da humanidade, que é a chamada cifra de César. O que faz a cifra de César? Ela faz um sistema muito simples. Eu não quero que a pessoa leia que eu enviei para ela a palavra banana. Por que eu pensei em banana? Eu acho que eu estou com fome. Bom, você vai enviar a palavra banana para alguém. Às vezes você está mandando para alguém, você quer que ele leia banana, né? Mas você não quer que qualquer outra pessoa entenda o significado, um adversário, alguém. Então você faz o quê? O método de César ele consiste em você pegar cada letra e trocar por 3 depois dela no alfabeto tradicional. Vamos pensar no nosso alfabeto. Claro que na época ela não era o nosso alfabeto da língua portuguesa, obviamente, mas vamos pensar que seja. Então a letra B, qual é a terceira letra após ela na ordem do nosso alfabeto tradicional? C, D, E. Então você vai trocar a letra B pela letra E. A letra A, qual é a terceira letra depois dela? B, C, D, D. A letra N. N, O, P, Q. Q é a letra 3 depois dela. A nós já fizemos, N é Q, A nós já fizemos, é D. Ora,
Então, ao invés de enviar a palavra banana, que está óbvio para a pessoa o que significa, você vai enviar a palavra de. Aí a pessoa, o intruso vai olhar e vai falar assim, o que é de? Ele não vai imaginar que é banana no primeiro momento, vai? Bom, mas e o cara que vai receber? Ele vai receber também de. Só que o cara que vai receber sabe como é que você enviou. O cara que vai receber, ele sabe que você trocou cada letra por três depois dela. Então, o que ele vai fazer? A hora que ele receber, ele vai pensar assim, ele pensou em 3 letras depois de cada uma. Então, agora que eu vou pegar e vou tentar entender a palavra de volta, eu vou substituir por 3 antes. Então, qual é a terceira letra antes do E? D, C, B. Ah, é B. Qual é a terceira letra antes de D? C, B, A. Qual é a terceira letra antes de Q? Eu não sei se você fazer essa volta agora, mas é P, O, N. Isso. 3 letras antes de D é A. 3 letras antes de Q é N. 3 letras antes de D é A. Ah, banana. Entenderam? Esse aqui foi o que o cara que enviou fez, isso aqui foi o cara que recebeu fez. Esse processo aqui de cima, nós chamamos isso aqui de encriptar, ele encriptou a mensagem, e esse processo aqui desfaz isso, então é decriptar a mensagem, ou criptografar ou decriptografar também a mensagem, ok? Mas esse é o método do César, ele é muito simples, você pega cada letra e substitui por 3 da sequência, então o A por D, o B por E, o C por F e o Z. O Z tem que ser 3 letras para frente? Atenção, você troca 3 para frente, então você vai pensar em girar o alfabeto ciclicamente. Você não tem o alfabeto A, B, C, D, F, G, H, J, L, O, P, Q, X, Y, Z, W, Z, sei lá. Então o Z, o que você vai fazer? Ao invés de você pensar nele em 3 letras para frente que não tem, você vai contar do começo. A, B, C. Você vai trocar pela terceira letra depois do começo. Você vai voltar. Entendeu? Então você sempre vai 3 para frente, mas se não tiver 3 para frente, tivesse o W. O W você ia contar 3 para frente a partir dali. Opa, deu 1, travou, volto no começo. E vou continuar contando até dar 3. Ok? Então é isso que faz a cifra de César. Olha, o X troca por A, o Y por B e o Z por C. Apesar que eu não sei se isso aqui está certo, eu nem lembro mais se o W está... não, tá certo, o W é antes, né? Então tá certo aqui, é X, Y, Z, as últimas 3 letras mesmo, tá certo. Então vejam, o A você troca por 3 na frente, que é D, o B por E, o C por F, assim por diante, o D por G, o E por H, o F por I, vai indo até o final. Lá no final você pega o X e você faz o que com ele? Se você somar 3, você vai X, Y, Z, opa, faltou letra, então você volta no começo, deu A. O Y você volta no começo, então deu Y, você vai lá, Z, deu uma, volta, A, B, pronto. O Z, você volta no começo, A, B, C, vai no C. E aí com isso você pode perceber que cada letra se associou com outra certinho. Cada letra associou com outra certinho. Tá? Então como exercício aí eu vou deixar para você pensar, eu até faria na aula, mas acho que não vale a pena, porque exatamente eu só listaria os termos aqui e faria a troca. Então o que eu faria, acho que não vale muito a pena perder o tempo da aula em si com isso, mas eu faria o seguinte, vou te dar a dica, você escreve até o final do alfabeto, A, B, C, D, E até Z, e você vai colocando cada letra. O A você trocou por D, o B você trocou por E, o C você trocou por F, G, H, até a letra Z que você trocou por C. Então você fez todo um processo aqui no meio. Então você vai, ao fazer essa lista que vai ter 26 linhas, você vai pegar essa palavra aí, W, H, F, Q, R, O, R, J, L, D, e você vai trocar pelas letras que foram nela. Você está decriptografando. Então, por exemplo, a letra F, ela veio de qual? Você vai decriptografar. Então, ela veio de qual? Ela veio da letra C. Então, vou retornar ela para a letra C. Ok? A letra D, eu estou vendo aqui, ela veio de qual? Ela veio do A. Ela veio do A. Então, vou trocar ela por A para decriptografar. Vocês têm mais alguma aqui que eu estou enxergando? O H. O H eu vou trocar pela letra E. Ok? Bom, pessoal, só para adiantar, eu acho que isso aqui vai dar a palavra tecnologia.
ok? Isso aqui vai dar a palavra tecnologia. Então, você pode fazer esse processo na sua mão e perceber como é que isso acontece, tá bom? Bom, aí eu fiz um negócio muito simples, é a cifra de César, algo histórico, é acreditado como o primeiro sistema criptográfico da humanidade, enfim, algo mais histórico, mais clássico, mais tradicional. Só que será que funciona na prática? Não, né, gente? É muito simples para funcionar na prática. Mesmo se você der para uma criança uma palavra criptografada assim, acho que ela não vai demorar muito para conseguir descobrir isso, né? Se ela souber que está criptografada. É uma criança mais espertinha, né? já sabendo ler muito bem, etc. Eu acho que ela vai conseguir, talvez, deduzir alguma coisa. Se você fizer uma troca por números, você podia trocar o A por 1, B por 2, C por 3, D por 26, ou mesmo por 0, podia ter começado do 0. A por 0, B por 1, C por 2 e assim por diante. Nós podemos pensar, então, em fazer isso aqui uma função. Na verdade, até está errado, pessoal. Agora, pensando bem, é melhor eu trocar o A por 0, o B por 1, o C por 2, o D por 3, até a última letra, que é o Z por 25. São 26 letras, mas eu começo a contar do 0. Desculpa a falha aqui. O correto é fazer isso. Por quê? Porque eu vou pensar nessas letras como sendo elementos do conjunto Z26 que nós falamos na primeira parte desta aula. O conjunto Z26 não é o conjunto dos números 0, 1, 2 até 25? Então isso aqui pode ser pensado como o meu alfabeto. Nós chamamos isso aqui de alfabeto da criptografia. Pode ser pensado como o alfabeto, as opções que nós temos disponíveis. Então sempre que eu quiser dizer a letra A, eu vou escrever isso como o número 0. Sempre que eu querer o número B, eu vou escrever isso como o número 1. O número Z, a letra Z eu vou escrever como o número 25. Entendem? Então eu vou pensar em cada letra assim, e é por isso que isso aqui vai ser chamado de alfabeto, o alfabeto do nosso código, ok? Então nós podemos pensar a cifra de César como uma função que leva cada letra do nosso alfabeto, no caso um número aqui, até uma outra letra do nosso alfabeto. Lembra que o A era levado no D? Lembra que... Vou até escrever isso aqui. Lembra que o A era levado no D? Que o B é levado no E, o C no F, o D no G e o Z no C e todas as outras no meio do caminho para cada uma? Então nós estamos pensando o seguinte, olha, eu estou pegando cada letra do meu alfabeto e levando 3 para frente. É como se eu estivesse pegando então cada letra do meu alfabeto e somando 3. Se eu pegar o 0, então agora com a barra, né, para a gente lembrar. Se eu pegar o 0 e somar 3, vai dar exatamente D. Não é eu não levo o A no D? Então, se eu somar 3, vai exatamente no D. Se eu pegar a letra B é 1, eu somo 3, dá 4. E 4 é exatamente o E. Então, eu posso pensar, olha que interessante, não nas letras, que seria algo muito abstrato, mas substituindo as letras por números, eu estou tendo, então, uma função que leva um elemento do meu alfabeto em 3 para frente. Isso aqui é a cifra do César pensando no ponto de vista dos números. Ou seja, é uma função. E mais ainda, esta é uma função invertível. Esse fato da função ser invertível, eu já vou falar sobre isso no slide, mas já vou adiantar aqui agora, essa função ela é invertível. Dado qualquer elemento do contradomínio, eu consigo encontrar um que volte, ela é injetora também, então cada um é associado com apenas um. Quer dizer o seguinte, cada letra eu mando em uma e todas as letras podem voltar para uma equivalentemente sem criar confusão. Quer dizer, se eu tiver a letra E, eu tenho certeza que ela voltou do B e não de uma outra qualquer que possa ter dado E também. Isso é o fato da função ser invertível, dela ser bijetora. Então, o fato dela ser bijetora permite que a pessoa que está do lado de lá e que recebeu a mensagem, ela possa ler, ela possa subtrair 3. A pessoa que enviou, ela usou essa mensagem aqui, ela encriptou com esta função, mas a pessoa que vai ler, ela vai ler com outra função. Ela vai pegar cada letra e vai mandar, e ela vai entender como sendo 3 antes. Então, onde ela vê a letra D, ela vai entender que foi 3 antes, foi a letra A. Então, ela faz a função contrária, ela decripta. Então, ela vai ter decriptado com essa outra função. Então, se essa daqui encriptou, tem uma que decripta.
Se tem uma que foi levar a mensagem, tem outra que vai permitir que você leia corretamente. E essa propriedade é fundamental. Eu tenho que ter uma outra função que desfaz o que aquela fez. Se essa somou 3, essa subtrai 3. Eu tenho que ter uma função que desfaz o que a outra fez. E isso aqui, pessoal, é exatamente o que nós falamos de a função ser invertível. Se eu fiz alguma coisa, a inversa dela desfaz o que eu fiz. E agora você entende a importância das funções inversas. E para a função ser invertível, ela precisa ser bijetora. Agora você entende porque os conceitos de injetora, sobrejetora e bijetora. Então uma função, ela para ter inversa e para poder o cara que recebeu, a pessoa que recebeu a mensagem saber ler, decriptar, é preciso que a inversa exista, que esse processo de decriptação exista. Então se eu fiz uma função que foi, eu tenho que ter uma função que volta. Ok? Então nessa função aqui, que é a função do César em particular, o A elevado no D significa que o 1 foi elevado no 4. O 10 elevado no 13 porque o J elevado no M. O 26 elevado no 3 porque o Z eu levo onde? Bom, não é bem 1, né? 0 no 4 é 9, no 13 é 0 no 3. Vamos lá. É F de 1 no 4 porque o B vai no E. F de 10 no 13 porque o K vai no N. E é F de 25 no 2. F de 25 no 2 porque o Z vai no C. Tá bagunçado porque eu usei a numeração que não é a mesma que está aqui. É bom de tomar cuidado. Se nós pensarmos o 26 como sendo 0, até poderia, mas deixa para lá. Tá certo? Então o que eu comentei com vocês aqui é o importante. O fato dessa função ser invertível por ser bijetora é fundamental. Permite que a pessoa que receba a mensagem decriptografe esta mensagem, ok? Em geral, eu posso trocar essa função x mais 3 por qualquer uma outra. Qualquer outra função de Z26 e Z26 que tem essa propriedade de ter uma decriptografando, ou seja, eu posso trocar a função f por qualquer outra que seja invertível, ou seja, por qualquer outra que seja bijetora. Em particular, as funções de primeiro grau, as funções afins. Se você tiver o A invertível em Z26, ou seja, o A não pode ser 2 e nem 13, se você tiver o A invertível, então uma função desse tipo aqui não é só diferente de 0, tá? Tem que ser invertível também, então não pode ser 2, não pode ser 13. Essa função aqui ela vai ser invertível se o A não for 2, nem 13, nem 0. Então, neste caso, pessoal, se você usar essa função ao invés de x mais 3, você usar, sei lá, 3x mais 7, 5x mais 12, enfim, 5x menos 12. Enfim, se você trocar essa x mais 3 por qualquer outra função de primeiro grau em que o A não seja invertível, em que o A não seja 0, 2 ou 13, então você vai poder criptografar do mesmo jeito, só que com outra regra, e não uma regra tão bonitinha assim, A para D, B para I. Não, o A vai ser levado uma letra lá no meio, o B para uma outra que eu não sei onde, enfim, dado por uma regra diferente. Nos exercicinhos para essa aula, você é convidado a fazer um exemplo desse tipo. Da mesma forma como eu fiz um alfabeto com 26 letras, o que me impede de mudar isso aqui para mais coisas? Olha, sei lá, eu quero usar as 26 letras, mas eu quero usar os 10 números também, os 10 algarismos. Então em vez de 26 eu vou usar 36, vou usar o 0, 1, 2, 3, etc. também. Mas eu quero usar caracteres especiais, eu quero usar interrogação, exclamação e ponto final. Então põe mais 3, então vai para 39. Eu posso trocar 26 por alfabeto do tamanho que eu quiser. Quantos caracteres eu preciso usar? Você precisa usar 100 caracteres? Então trabalha sobre o Z100. Entender? Bom, eu vou deixar como exercício para você pensar também. Se você tiver apenas os símbolos A, B, C e D, você pode pensar num método de criptografia usando isso aí. Acho que vou até fazer rapidinho aqui alguma coisa, só para te dar um alerta. Imagina que o seu alfabeto seja composto apenas por 4 letras. Por algum motivo você quer usar apenas o A, o B, o C e o D. Então o que você faz? Ao invés de usar A, B, C e D, você usa números. Quais números? Você usa o Z4. O 0, o 1, o 2 e o 3. Aí pensa, por exemplo, na função f de x como sendo 3x mais 1. Essa função eu deixo você verificar que ela é bijetora e, portanto, ela é invertível.
ok? Vejam que o A está no 0, o B está no 1, o C está no 2, o D está no 3. Essa função é invertível. Você consegue provar que ela é invertível mostrando que ela é bijetora. Então tá aí um exercício para você tentar fazer. Eu sei que ela é invertível porque, como eu disse para vocês, isso vai acontecer sempre que o 3 for invertível. O 3 é invertível no Z4. O cara que acompanha x é invertível, então a função afim vai ser invertível. Bom, não precisa se preocupar tanto com isso. Mostra que ela é bijetora, então para ser invertível que você tá resolvido o seu problema. Em quem que eu vou levar a letra A? A letra A é o 0. Em quem que eu vou levar a letra A? Eu vou levar em 3 vezes 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Então, quem que eu estou levando a letra A? Eu estou levando a letra A no 1. 1 é o B. Ah, então já sei que o B vai no C, assim, calma. Em quem que eu vou levar o 1? O 1 eu vou levar no 3 vezes 1 mais 1. 3 mais 1, 4. Opa, não tem 4. 4 eu vejo no resto módulo 4, é 0. Opa, então quer dizer que eu levei o B no 0, mas o 0 é o A. Ah, eu levei o A no B e o B no A. Ah, tá bom. Quem que eu vou levar o 2? Lembra que eu estava levando o A no D, mas não era o D no A no outro exemplo, né? Quem que eu vou levar o 2? No 3 vezes 2 mais 1, que é 7. Acontece que 7 não tem ali, eu pego o resto do módulo 4, que é 3. Então, eu estou levando o 2 no 3, ou seja, eu estou levando o C no D. E, analogamente, você mostra que leva o D no C. Ok? Então, eu fiz um exemplo, você pode fazer outro diferente, que leva, às vezes, o A no C, o B no A, o C no D, enfim, que faz toda a bagunça que for necessária. Ok? Então, você pode produzir exemplos distintos aí, com um pouquinho só de criatividade. Só precisa ver se realmente a função é invertível. Se a função não for invertível, você vai ver letras se repetirem do lado de lá. E aí não pode. E aí não pode, né? Aí não pode. Se repetir do lado de lá, você não consegue voltar. O cara que está aqui viu letra A, ele sabe que ele vai voltar para o B, mas se tivessem 2 A's do lado de cá, ele ia ficar confuso. Ixi, agora, para onde que eu volto? Por isso que a função precisa ser invertível. E aí você está percebendo como é que o curso todo está se juntando numa aula só, eu espero, né? Esse método que eu acabei de falar para vocês, o método de César e essa generalização, por mais interessante que seja, muito mais intuitivo para a gente pegar o jeito e entender este assunto, por mais legal que ele seja e eu consiga bagunçar bastante o coreto, ele não é bom hoje em dia. Ele é muito fraco. Por quê? Por que que eles não são bons? Porque se alguém descobrir, por exemplo, no método de César uma letra, ele descobriu o método inteirinho. Por exemplo, se o cara descobriu que a letra D, o A, ele matou todo o resto. Ele descobriu que o E era o B e tal, que o F era o C e assim por diante. Nesse caso, um pouquinho menos, mas se ele descobriu que o A ia no B, ele não com muito esforço, ele descobriu o outro resto, as outras situações. Que mais? A frequência das letras é preservada, o que permite quebra do método por simples aplicação estatística. Pessoal, na língua portuguesa, em qualquer outra língua do mundo, existem letras que aparecem com mais frequência. Vocês, obviamente, sabem que a letra que mais é usada na língua portuguesa é a letra A. Então, se o cara tiver um texto enorme, um artigo de 2 páginas já que seja, e esse texto está criptografado com esse método de César ou com uma dessas generalizações, ele vai olhar, ele vai falar assim, qual foi a letra que apareceu mais? Nossa, eu olhei do começo até o final, a letra que apareceu mais foi o H. Então, espera um pouquinho, a letra que mais aparece na língua portuguesa é o A. Eu sei que esse texto deve ter sido escrito em português, porque o autor é português. E a letra que apareceu mais é o H. Então se a letra A foi substituída pela letra... Se o H é o que mais apareceu, então é o A. Então quer dizer que o H é o substituto do A. Se naquele método da cifra de César, se ele tivesse feito análise estatística, ele ia perceber um texto muito grande que a letra que ia mais aparecer com quase toda certeza seria a letra D. Ele ia realmente perceber, então quer dizer que a letra D é a letra A. Entendeu? Então, com contagem estatística, a letra que mais apareceu foi a letra A, ele já percebeu e já matou o problema. Quando você tem, na verdade, 2 pontos, quando você descobre 2 letras, você mata esse sistema que eu falei para vocês, que envolve funções afins. Quando você tem 2 pontos, você consegue descobrir uma reta. Então, sempre que você tem uma função afim, se você tiver descoberto 2 letras, você vai ter descoberto o método todo. Então, chega lá o cara e descobre que o H é o A, e aí depois a segunda letra que mais apareceu, ele percebeu que era a letra T.
Opa, a segunda letra que mais apareceu. Na língua portuguesa, a segunda letra que mais aparece, segundo esse gráfico, é a letra E. Então ele vai trocar o H por A, o T por E e acabou. Pronto, ele matou todo o problema. Ele vai substituir lá na fórmula, vai fazer um sistema e vai descobrir, vai decodificar todo o texto. Só com 2 descobertas. E se ele errar também, imagine que o T não era o E. Então era uma outra letra que aparece bastante, podia ser a letra O, que é a terceira letra que mais aparece na língua portuguesa. Então ele vai tentar de novo, trocando o E por O, e ele vai ver que vai dar certo, ou outra coisa. Entenderam? Então por estatística você quebra. Esse método aqui, usando funções afins, e o método de César, eles podem ser facilmente quebrados com análise estatística, então eles não servem. Na verdade, pessoal, com o passar do tempo, é óbvio que a humanidade foi percebendo que esses métodos ainda eram poucos, foram substituindo, por exemplo, você pode substituir, em vez de fazer funções afins, você pode trocar por matrizes, tem outros métodos mais legais. Você pode criar uma máquina que troca uma letra aleatoriamente sempre por outra, inventaram um método doido. Enfim, a humanidade foi avançando e assim os alemães na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles conseguiam trocar mensagens, da mesma forma que obviamente os Estados Unidos também faziam, mas os alemães faziam com enorme precisão e estavam vencendo a Segunda Guerra Mundial, principalmente por terem um sistema de criptografia muito forte. Eles se comunicavam tão bem utilizando uma determinada máquina, que era a máquina Enigma. Essa máquina criptográfica nazista alemã, que é a chamada máquina Enigma, ela era uma máquina mais ou menos desse tipo, em que a pessoa lá, estava lá o capitão, o general, escrevia uma mensagem que ele queria mandar para um outro general, que fosse também da equipe dele, e aí ele queria mandar essa mensagem, mas ele não queria que os adversários na Segunda Guerra interceptassem a mensagem, ou se interceptassem não entendessem. Então ele sempre escrevia usando essa máquina que substituía as letras por outras aleatórias. E isso era um método muito avançado. A máquina basicamente escolhia para quem queria levar as letras de maneira satisfatória. E aí, ao fazer isso, o sistema se protegia bastante e os alemães conseguiam comunicar e falar assim, olha, então nós vamos atacar em tal situação, em tal dia, em tal horário. E aí os adversários não conseguiam entender, quando viam eram pegos de surpresa. Mas foi aí que uma equipe inglesa investiu bastante nisso e tinha um cara bastante importante, você deve ter ouvido falar sobre ele, que é o Alan Turing, que na década de 40 trabalhou numa equipe e ele solucionou o sistema criptográfico nazista alemão. Ele descobriu o segredo da máquina nazista, descobriu como é que a máquina fazia para funcionar e descobriu principalmente o método para revertê-la. E aí, com esse método que ele fez, os ingleses, os americanos, conseguiram, ao interceptar mensagens nazistas, identificar o seu conteúdo. E ao identificar o seu conteúdo, já prever os ataques alemães, os ataques do eixo. Ou seja, assim eles conseguiram basicamente virar o jogo na Segunda Guerra. Então observem o que papel a criptografia teve na Segunda Guerra Mundial de enorme importância. Primeiro, com um sistema enormemente bem elaborado pelos nazistas, mas quebrado pelos ingleses, especificamente pelo Alan Turing. Tem um filme do Alan Turing que há pouco tempo, alguns anos esteve no cinema, mas fala mais sobre a biografia dele do que sobre os feitos, enfim, dele. E inclusive esse processo, vale a pena ressaltar, esse processo de reverter, descobrir, quebrar um sistema. Você tem lá uma criptografia, um sistema muito bem elaborado, você quer quebrá-lo. Esse processo de quebrá-lo, da busca pela quebra do sistema, não é nenhum pecado, não é nem algo absurdo. Ao contrário, sempre que você quer ver se o seu sistema criptográfico ele é muito bom, você tenta quebrá-lo de tudo quanto é jeito. Hoje em dia é assim, alguém faz um sistema criptográfico e você quer saber se ele é bom, você joga para a comunidade científica, para a comunidade computeira, para os nerds de plantão por aí, para os espiões de plantão, e joga e tenta ver se eles quebram. Esse processo de tentar quebrar se chama criptoanálise, ok? Então Alan Turing, a partir desse processo, ele conseguiu quebrar a máquina Enigma. Só para a gente fechar essa discussão aqui,
esse método de César, ele é muito simplesinho, não é assim, claro que era feito a máquina Enigma, ela era muito mais elaborada. Esse método de César é muito simples, ele troca letra por letra, né? Mas você poderia pensar, ao invés de trocar letra por letra, você podia pensar em trocar blocos de letras, e aí já deixar um pouco mais complexo. Ao invés de trocar letra por letra, trocar blocos, ou seja, imagine que você tem o bloco ABC. Então você vai trocar o bloco ABC não por DEF, mas por um bloco qualquer, aleatório. Tipo TYSFUBR. Né, essas letras são aleatórias. E aí eu vou trocar o ABD pelo quê? O ABD. Será que eu troco por FUB alguma? Não, troco por outro bloco que não tem nada a ver com aquele. Então vejam, aqui eu já estou pondo muito mais possibilidades, trocando um bloco de 3 letras para um bloco de 4 letras que não tem padrão nenhum nessa troca. Você meio que gerou aleatoriamente essa troca. Você tinha um monte de opções aqui, você associou umas com umas meio que na sorte, na aleatoriedade, por algum algoritmo, enfim. Bom, isso aí já é uma evolução do método de César. Essa evolução já permite, com certeza, que o seu método seja muito mais seguro. Então já é uma evolução trabalhar não com letra por letra, mas com blocos. Então essa é uma primeira evolução. Ok? E aí, pessoal? Avançando, vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos básicos em criptografia. Tudo que eu falei para vocês até agora foi meio que uma questão geral sobre criptografia. Nós vamos falar agora alguns conceitos básicos. O primeiro é o conceito de chave privada. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Aliás, primeiro, a criptografia com chave privada. Vamos lá. Para você ter uma criptografia com chave privada, que é o que eu vou definir aqui agora, você precisa de alguns elementos. Primeiro, você precisa de um alfabeto. O alfabeto são todos os símbolos que você coloca à disposição. As letras de A a Z, os números, os caracteres, que geralmente você não trata como eles em si, mas como ZN, como o nosso ZN. Você precisa de uma mensagem. A mensagem é o texto que você vai transmitir. Então, você vai usar um alfabeto A, mas o remetente, vamos chamar assim, que é o cara que vai enviar, o emissor, ele vai enviar para um destinatário uma determinada mensagem. O que ele vai enviar, então, é o que nós chamamos de mensagem. A mensagem vai ser enviada através de um canal de comunicação. Este canal pode ser, por exemplo, se você estivesse mandando com uma carta, o canal é o papel. Se você estivesse enviando através da internet, o canal são os satélites, ou são as ondas de rádio, se você estiver pensando que esse aqui é um radialista, esse aqui é um ouvinte. Enfim, você tem um monte de meios para enviar, mas a mensagem vai então percorrer este meio. A mensagem é escrita com letras no alfabeto. Você tem uma chave. Essa chave é apenas conhecida pelo remetente e pelo destinatário. Então, esses caras, eles compartilham a regra. Eles sabem como é que está acontecendo a criptografia. Essa chave aqui é o que nós chamamos de chave privada. Ok? Você tem uma função de encriptação. Como é que você pega, então, uma mensagem e você envia para um destinatário? Você não vai enviar ela curta assim. Então, vamos lá. Deixa eu escrever melhor aqui. Você tinha a mensagem, você não vai enviar ela do jeito que está aqui. Você vai bagunçar ela. E para você bagunçar ela, você vai aplicar uma função de encriptação usando a sua chave e a mensagem. Você vai transformar ela numa mensagem diferente que vai chegar para o destinatário. Vai chegar uma mensagem diferente para o destinatário. Essa função que pega a chave e a mensagem muda é o que nós chamamos de função de encriptação, é o processo de encriptar. No caso nosso lá da cifra de César, era trocar letras, cada letra por 3 à frente. Essa era a função. A função era aquela, x mais 3. A decriptação é a função que faz o contrário. Então, chegou a mensagem a M' aqui para mim, a função de decriptação é a função G, que pega ela, junta com a chave K e volta na função que foi enviada. Então, basicamente, eu consigo ler a mensagem que foi enviada de novo. Então, a função de encriptação sempre tem que ter uma inversa. E essa função inversa é a decriptação. Vejam que tanto a encriptação quanto a decriptação, as duas dependem do quê? Da mensagem enviada, obviamente, e da chave, que é o que nós chamamos de chave privada.
Tá ok? Então esse é o processo, dito de várias formas, esse é o processo de encriptar e decriptar uma mensagem. Essa é a criptografia de chave privada. Observem esse detalhe. Tanto o remetente quanto o destinatário conhecem a chave privada. Só eles, mas ninguém deve conhecer. O problema desse método é que se alguém que quer interceptar sua mensagem descobre a sua chave, como se fosse mesmo uma chave de colocar na porta, se a pessoa que quer descobrir o seu conteúdo de mensagem, ela descobre a sua chave, ela mata o seu problema. E é para isso então que foi criado mais recentemente, no final do século XX, um método, ou melhor, no meados do século XX, um método chamado criptografia com chave pública, que faz algo diferente. Que faz o seguinte: esse é o método de chave pública proposto por Diffie-Hellman nos anos 76. Nessa chave privada que nós acabamos de falar, apenas o emissor e o destinatário podem saber a chave usada para encriptar e decriptar a mensagem, como se os dois tivessem a mesma chave, de abrir uma porta mesmo. Só que na criptografia de chave pública, a chave usada para encriptar é diferente. Pode ser de conhecimento de todos, mas o que importa é que o cara que vai decriptar, ele tem uma chave que somente ele conhece. Então é o seguinte, você tem um remetente e você tem um destinatário. Bom, no método de chave privada, os dois sabiam como é que fazia, qual era a mesma chave para encriptar e decriptar. Agora não. No método de chave pública, aqui você tem uma chave. Essa daqui todo mundo conhece, mesmo os adversários, mesmo os carinhas que estão de olho na sua mensagem, mesmo eles conhecem o conteúdo da mensagem, mesmo os adversários vão conhecer isso aqui, enquanto o seu destinatário também conhece, mas a diferença é que o destinatário tem uma chave só dele. E essa chave só dele permite que ele entenda esta mensagem que foi enviada. Então vejam só, a chave pública todo mundo conhece, inclusive o remetente, ele usa ela para fazer a mensagem, só que o destinatário tem uma que é só dele, só ele sabe, só ele guarda. O remetente não sabe, ninguém mais sabe, só ele sabe. Alguém só vai descobrir se ele contar para alguém ou se alguém quebrar o sistema. Então essa é a chave privada só do destinatário. Agora o remetente, qualquer outra pessoa conhece essa daqui que é a chave pública. Esse método é o método de criptografia de chave pública proposto em 76 e ele é muito inovador. Ele é muito bom. Então se você tiver duas pessoas ali, vejam, chama-se geralmente de Bob e Alice. Na verdade a Alice ela tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública da hélice é essa daqui que está oferecida aqui para o remetente, para qualquer pessoa, que é usado para fazer a mensagem. E a chave privada só ela tem para poder decriptar, ok? Bom, com isso então nós demos uma noção geral de criptografia elementar e voltamos então depois na parte 3 para encerrar esse assunto com um tipo de criptografia bastante importante, que é a criptografia RSA, e a entender em que mundo nós estamos e onde isso pode dar, ok? Até a próxima parte, pessoal!